Boa noite. Olá, nossos amigos, amigos meus e dos nossos irmãos e amigos do plano espiritual. Estamos aqui a serviço de Jesus para trazermos as palavras de Emmanuel, ditadas a Chico Xavier, da coleção Fonte Viva, e precisamos estar sempre unidos para estudarmos, para conhecermos um pouco mais da doutrina espírita, porque é ela que nos faz caminhar com mais firmeza, com mais certeza, com mais força diante das dificuldades. Nós demos uma informação de que nós iríamos falar novamente sobre a aflição, que foi o tema da nossa última conversa, e que ele não poderia se esgotar naquela única lição, porque o tema é de muita importância para o nosso conhecimento, para o nosso estudo, para o nosso progresso. Então, o que a gente faz? Apresenta uma outra lição também, dentro do mesmo tema, em que nós podemos continuar o estudo. Renova-te sempre. Questão 141 do livro Fonte Viva, ditado por Emmanuel a Chico Xavier. Renova-te sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo 2 Coríntios 4,16. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contraproducentes, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. É verdade, muitas pessoas reclamam das suas dificuldades na vida. É comum nós escutarmos muitas reclamações de que as dificuldades nos atrapalham, a marcha, as dificuldades a doença, a velhice, a enfermidade e a velhice são duas questões muito constantes, mas existem outras, como a falta de recursos, muitas coisas que são dificuldades na nossa existência, que nós já comentamos no último estudo, e que, na verdade, são lições que nós trazemos de provas que nós não terminamos no passado. São retratos do passado, né? São como se nós tivéssemos na nossa bagagem faltando muita coisa. E o que falta nós temos que concluir na próxima existência, que no caso a próxima existência é essa. Então nós precisamos concluir o que não foi concluído, ou resgatar, pagar o que ficamos devendo. Enfim, existem muitas situações, outras que nós não nos transformamos, não nos melhoramos, temos ainda dificuldades a superar. E por que nós temos essas dificuldades? A gente se pergunta, né? Temos essas dificuldades porque nós somos ainda muito atrasados, bastante atrasados espiritualmente. Nós temos muito cuidado com a parte material da vida e descuidamos muito da parte espiritual. A parte espiritual é o que nos sustenta, nós somos o espírito. O corpo é a vestimenta do espírito. Como diz a Dona Isabel, repito, ela fala que o espírito é o dono do corpo. Então, como a gente pode entender, o nosso corpo sofre as consequências das nossas
dificuldades, das nossas imperfeições que nós precisamos nos libertar. Por essa razão, Emmanuel nos chama a atenção de sempre e muito sobre essas questões. Não faltam, prossegue Emmanuel, no quadro da luta cotidiana, não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando, na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte, a paz que não podem encontrar. Os irmãos lutam com as suas lições, brigam com as suas lições, brigam até com Deus, quando Deus, na verdade, não nos está castigando. Ele está nos ajudando a resolver uma questão, ou seja, melhorar o que nós ainda precisamos melhorar em nós, espíritos eternos. Queremos alcançar a felicidade, aquela felicidade que Jesus tanto nos recomendou. Vou adiante para vos preparar o lugar, ou seja, termos um lugar de paz, de serenidade, de tranquilidade. No entanto, nós não ajudamos a questão ser resolvida dessa maneira. Nós atrapalhamos porque achamos que Deus nos causa essa dificuldade, quando na verdade a dificuldade quem causa somos nós mesmos, a dificuldade com que vivemos. Então, repetindo o que Emmanuel falou, não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhes cabem, procurando na desistência do bom combate, desistem da luta e no gradual acordo com a morte, ele faz acordo com a morte, porque ele não cuida de se melhorar. Então, o que ele faz é prejudicar o seu espírito, e o espírito prejudicado acaba refletindo no corpo físico, e o corpo físico acaba se enfermando. E ele faz também a paz que não podem encontrar. Ele desiste dessa paz que ele não está encontrando e ele sente que não irá encontrar, ele se desanima, quando na verdade deveria se animar. Eu tenho um Pai que me protege, que me guarda, que me luta por mim, que tudo faz por mim. Nós temos um Mestre que é Jesus, que não nos deixa, temos nossos anjos guardiães, temos nossos amigos espirituais, nós temos tanta ajuda. E por que tanta dificuldade de fazer acordo com a morte, a paz que não podem encontrar? Quando, na verdade, a paz depende de nós. Na verdade, é. Lembra-te, prossegue Emmanuel, de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Todos nós temos prazo de validade. Todos nós. Nós temos uma data para nascer e uma data para desencarnar, ou seja, uma data para encarnar e outra para desencarnar. Essa é o único momento que é certo na nossa vida, é o momento da desencarnação. Os outros momentos podem ou não acontecer, depende de nós. Muitas vezes existem situações que nós deveríamos passar, situações graves, e por nosso bom comportamento em relação a nós mesmos, nos esforçando pela nossa melhoria, lutando para melhorar, para ser um pouco melhor amanhã do que hoje, nós chegamos adiante e quando chegamos no momento de passar aquela prova difícil, ela nos é menos difícil. Quantos casos nós vemos, e são contados na doutrina espírita, que a pessoa, no caso o irmão, fazia ou fez em outra oportunidade um erro grave
que ia lhe ocasionar a perda de um membro, vamos supor. E, no entanto, por ser uma pessoa que se dedica ao bem, que pratica o bem, que se desenvolve para melhor, faz de si uma pessoa melhor, ele perde um dedo. São essas questões que se colocam para nós. A dor não é algo que vem para nos maltratar, ao contrário, ela vem para nos ajudar. Então, quando nós chegamos no momento, como diz Emmanuel, Emmanuel nos diz que quando nós estamos caminhando para prestar contas com a eternidade, nós somos constrangidos, então, à perda do veículo de carne. E prossegue, ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Continua lutando, prossegue, porque é difícil agora, mas amanhã você já resolveu a questão, porque você terá muita ajuda, se você realmente quiser resolver. Às vezes os problemas são financeiros, os problemas são difíceis, aparentemente, mas não são impossíveis de serem resolvidos, porque para Deus nada é impossível. Todos nós, tudo podemos naquele que nos fortalece. Nós sabemos disso. Então, o que nos falta a não ser ter fé? Ter certeza de que vamos vencer a dificuldade que se apresenta no momento, que se apresenta agora, que se apresentou ontem. Nós sabemos que ontem nós tivemos uma grande dificuldade, mas nós vencemos. Às vezes, nós passamos por situações, algo que queremos muito, e não conseguimos. Passados os anos, nós verificamos, e isso eu posso dizer por mim, que já se passou isso comigo. Passados os anos, eu verifiquei, e outras pessoas também verificam, que aquilo seria muito ruim para a sua vida. Que bom que você não conseguiu. Que bom. Na época você ficou muito triste. Mas que bom que você não conseguiu. Isso acontece muito. Temos que estar alertas aos sinais, porque nosso Pai nos manda sinais a todo momento e não podemos estar dispersos. Temos que estar atentos, orando e vigiando. Diz Jesus, né? Ele nos diz isso, orar e vigiar. E prossegue Emmanuel. Recorda que amanhã o dia voltará ao teu campo de trabalho. Hoje é noite, mas amanhã é dia. E o dia voltará ao seu campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. Educando o pensamento. A vontade de Deus, como eu falei ainda há pouco, aquilo que muito eu queria, que muitos querem, depois ele descobre que seria uma grande perda. Então, Deus é muito bom quando ele não nos dá, é como o pai que não dá aquilo que a criança vai sofrer algum acidente porque ele quer algo que vai lhe fazer mal. E nós não damos à criança. Assim somos para o nosso Pai. Ele não vai nos dar aquilo que vai ser a causa da nossa perda. O Pai é infinitamente bom. Prossegue Emmanuel. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. Você ficar parado, deitado numa cama por algum tempo, pode ser muito importante para você refletir sobre a tua vida. Você não sabe por que motivo você ficou doente, você está num leito de dor. Mas aquele tempo pode ser muito importante para você prosseguir, para você vencer a sua dificuldade. Prossegue Emmanuel. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. Está nos ensinando a dificuldade financeira. O desapontamento recebido com fervorosa coragem
é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senectude do corpo físico é fixação de sabedoria para a felicidade eterna. Quanto mais envelhecemos, mais nós vamos aprendendo. Quando nós nos esforçamos, é óbvio, porque quando a gente não se esforça, é óbvio que nós não conseguimos nada. Não vamos conseguir nada. Tudo depende do nosso esforço. Se a gente não se esforçar, realmente fica difícil. Então, na idade madura, na velhice, quando se consegue alcançar aquelas questões que eram muito difíceis para nós, que se tornavam pesadas até, nós conseguimos vencer, nós aprendemos, então, que elas foram a causa da nossa vitória. Foram elas que nos ensinaram, foram as dificuldades. E a senectude do corpo é fixação de sabedoria para a felicidade eterna. Portanto, diz Emmanuel, ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria. Porque enquanto o envoltório, vamos ler de novo, ser otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria. Porque enquanto o envoltório de carne se corrompe pouco a pouco, a alma imperecível se renova de momento a momento para a vida imortal. Obrigada, Emmanuel. Obrigada, Chico. É isso, meus irmãos. Nós lutamos, as aflições existem na nossa vida, porque, já dissemos, ainda não alcançamos o grau de espiritualidade necessário ao nosso encontro com o Mestre, que nós vamos melhorando, menos dores sentiremos quanto mais nós evoluirmos espiritualmente. Quanto mais evoluirmos espiritualmente, mais felizes seremos. A nossa evolução é tão importante para Deus que deveria ser para nós também. Nós temos que pensar nisso. Eu quero ser feliz, eu desejo muito ser feliz, mas eu preciso evoluir espiritualmente. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me melhorar, eu tenho que ser uma pessoa melhor, eu tenho que ser uma pessoa boa, virtuosa. Eu não digo, porque aqui no planeta Terra está difícil ser virtuoso, mas irmã Dulce, assim, né? Mas nós realmente ainda não somos virtuosos, mas seremos um dia. Um dia seremos espíritos puros. Então, tendo essa certeza, nós vamos lutar para chegar lá. Nós vamos subir aquela escada que nós falamos. Vamos subir, vamos. E se encontrar alguém apressado descendo, com certeza ele perdeu o caminho e vai se dar mal. Vai ser muito ruim para ele. Então, não siga esse caminho. O caminho é pesado, a subida é pesada, a descida é fácil. Mas, no entanto, o mundo, minha irmã Isabel, nossa irmã Isabel também diz, o mundo nos atrai e depois nos trai. Ela sempre fala isso. É verdade. O mundo nos traz muitas dificuldades. E essas dificuldades nós absorvemos ou não. Se nós quisermos evoluir e ser felizes, nós vamos dizer não à atração do mundo e vamos seguir com Jesus, que foi à frente nos preparar lugar. Obrigada, Jesus. Obrigada, amigos espirituais. Obrigada por esse momento em que estamos juntos, que estivemos juntos e estaremos juntos na próxima semana, dando graças a Deus, sempre, agora e sempre. Muito obrigada, meus irmãos.